Olá, estamos aqui no Saber Direito Responde e, tendo concluído as aulas sobre o contrato de seguro, nós recebemos 3 alunos que trouxeram as suas perguntas e nós vamos então tentar esclarecer as dúvidas. Nós estamos aqui hoje com o João, o Marcelo e o Gustavo, a quem nós agradecemos pela colaboração conosco. E pedimos ao João que faça a sua primeira pergunta. Professor, o que é sinistralidade no direito seguritário? Muito bem, obrigado, João. Quando existe o contrato de seguro, conforme nós já trabalhamos nas nossas aulas, nós temos uma análise pela seguradora do número de eventos que acontecem, de sinistros que acontecem naquele seguro. Então, o número de eventos que acontecem, por exemplo, em uma determinada carteira é denominado sinistralidade. Quando vamos apenas, por exemplo, falar do seguro de vida. Então, uma determinada empresa realiza um seguro de vida para a garantia das vidas dos seus funcionários. Então, o que acontece? Existe uma análise da seguradora a respeito do número de eventos que ela vai garantindo durante o período de vigência do seguro. E é a isso que se denomina sinistralidade. Esse número, essa quantidade de eventos que acontecem durante o período de vigência do contrato, por exemplo, nesse caso que nós mencionamos, para esse grupo de segurados que estão garantidos num seguro de vida contratado por uma empresa. Professor, com base no artigo 765 do Código Civil, no caso de seguros contratados por intermédio de corretores, onde o contratante somente tem acesso ao contrato físico para efetiva leitura de todas as cláusulas, que, entre aspas, condições do contrato, após a efetiva contratação do seguro, seria possível questionar conflitos entre a boa-fé subjetiva, a intenção, a vontade do contratante e possíveis conflitos, erros ou vícios do contrato por parte do contratado? Muito bem, ótima pergunta, Marcelo. Isso é comum no contrato de seguro. Eu faço uma proposta e essa proposta é feita ou diretamente ou através de um corretor de seguros, mas eu faço uma proposta e esta proposta, ela traz alguns aspectos que eu gostaria de ver garantidos ali. Muito bem. Quando a seguradora aceita essa proposta, eu não tenho ainda conhecimento do conteúdo do contrato. Ele só vai chegar até mim muito tempo depois. Às vezes acontece, por exemplo, de demorar meses entre a contratação do seguro e o recebimento das condições do contrato. Então, veja, quando o segurado recebe o documento, o contrato de seguro, a apólice, ele muitas vezes é surpreendido por cláusulas que estão ali e que não constavam da sua proposta e nem tampouco foram negociadas entre ele e a seguradora. E não há qualquer dúvida de que ele pode questionar o conteúdo dessas disposições e, especialmente, se elas forem restritivas do direito dele e, ainda mais, quando o segurador não traz destaque para essas questões. Eu digo isso porque, muitas vezes, o segurado não se dá conta dessa questão, mesmo quando recebe o contrato, porque não é natural, especialmente nos contratos de seguro, que normalmente são contratos com um número grande de cláusulas, não é normal que o segurado leia de ponta a ponta o contrato e identificando detalhes. Muitas vezes, ele só vai perceber que existe alguma disposição que contraria o interesse dele quando acontece um sinistro. Então, ele vai ler em detalhe uma determinada disposição e percebe que estão ali determinações que ele sequer tinha ideia que existiam. Então, muitas vezes, esse questionamento a que você se refere não acontece nem quando o segurado recebe, mas quando ele chega no momento do sinistro e vai, como é natural, estudar o contrato para saber exatamente quais são seus direitos. E se depara com disposições que ele sequer sabia que existiam e que não podem, no caso, e muitas vezes, serem sequer aplicadas porque não estão na lógica daquela relação que ele tem com a seguradora.
Vamos ouvir então a pergunta do Gustavo. Por favor, Gustavo. Professor, como a seguradora define o valor da franquia para o seu segurado? Interessante. Veja, a lógica da franquia é a de que o segurado precisa ter um comportamento que evite a ocorrência do acidente. Então, se eu, por exemplo, vamos imaginar um seguro do meu carro, é natural e é esperado que, mesmo eu tendo seguro, eu tenha um cuidado com o meu carro, como se eu não tivesse aquele seguro, como se o valor de uma eventual reparação fosse sair do meu bolso. Um dos modos que se tem para permitir que isso aconteça é justamente o estabelecimento da franquia. A franquia é um valor que o segurado paga, é uma parcela que o segurado paga do dano, né, do prejuízo, e que normalmente são os primeiros, vamos dizer assim, digamos que a franquia seja de R$1.000. Se o sinistro for até R$1.000, o segurado arca com aquele valor. O que ultrapassar R$1.000, a seguradora, então, é quem arcará. O valor da franquia, ele é estabelecido no momento em que o contrato é feito. Então, quando eu vou contratar um seguro, eu tenho a possibilidade de estabelecer uma franquia maior ou uma franquia menor, e isso vai ter reflexos no valor que eu vou pagar, que é o valor do prêmio. A seguradora, normalmente, ela vai encontrar na lógica até da sinistralidade, como nós falávamos ao responder a pergunta do João, qual está sendo o resultado, vamos dizer assim, de uma determinada carteira, no caso, por exemplo, a de automóvel. E a partir daí, ela vai estabelecer valores que devem ser os de contribuição do segurado e vai dar a possibilidade do segurado contratar um valor maior ou menor, e isso vai ter, como eu mencionei, reflexos, consequências no valor do prêmio. Muito bem. Vamos para mais uma pergunta do João. Professor, é praticamente praxe nos contratos de locação de imóvel constar uma cláusula onde obriga o inquilino a fazer o seguro incêndio. Isso não seria uma cláusula abusiva? Então, o seguro, como nós tratamos nas nossas aulas, o seguro, ele garante interesses e não bens. Então, o que o seguro garante é a relação de interesse do segurado com um determinado bem da vida. Então, pegando esse exemplo que o João nos traz, que é no caso do seguro feito pelo locatário. O que acontece? Uma vez que eu tenho a possibilidade de ocorrência de acidentes com um determinado imóvel, tanto tem interesse em relação à preservação daquele imóvel o locador, que é o proprietário do imóvel, quanto o locatário, que é quem utiliza, quem faz o uso daquele bem. Então, qualquer dos dois tem interesse passível de ser garantido pelo contrato de seguro. O que acaba ocorrendo é que, na lógica até do direito de propriedade, nós vamos ter os custos decorrentes da propriedade em si vindos do locador, ou onerando o locador, e os custos decorrentes do uso do imóvel onerando o locatário. Por essa razão é que os contratos de locação estabelecem que, como os riscos são decorrentes do uso do imóvel, eles são de responsabilidade do locatário. E, no caso, o locatário contrata o seguro porque ele tem interesse na preservação daquele bem, na preservação daquele imóvel, mas a indenização, vamos imaginar, na hipótese de um incêndio, ela ocorrerá em favor do locador. É uma exigência que o locador faz, porque vamos imaginar que o locatário desse causa ao incêndio. Algum ato seu gerasse um incêndio no imóvel. O que aconteceria? Muitas vezes, ainda que ficasse caracterizada a responsabilidade do locatário, ele não teria patrimônio suficiente para fazer frente àquilo. Por isso que o locador, como uma garantia, ele exige que o locatário contrate seguro relativo ao imóvel,
mas no caso a eventual indenização será paga ao locador. Concluindo, para responder a sua pergunta, eu entendo que não se trata de um abuso justamente por essas razões a que eu me referi. Vamos à pergunta do Marcelo. Professor, os seguros de responsabilidade civil podem ser cumulativos com outros seguros, como o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT? Sim. Primeiro esclarecendo, o seguro DPVAT, ele não é um seguro de responsabilidade civil, ele é um seguro de dano. Basta que eu tenha o dano que eu teria a incidência da cobertura do DPVAT. Antes até da existência do DPVAT, havia o que se denominava de RECOVAT, que era o de responsabilidade civil. Mas aí dependia da caracterização de responsabilidade. No caso do DPVAT, não acontece isso. Uma vez que ocorra o acidente, ele está garantido, ou ele garante as vítimas, independente da responsabilidade, da análise de responsabilidade. Agora, vamos imaginar, existe de fato esse cenário em que muitas vezes eu tenho um seguro de responsabilidade obrigatório. Por mero exemplo, o seguro de aeronave. Então, as aeronaves, elas têm o seguro de responsabilidade civil obrigatório, que é contratado pelo proprietário da aeronave e que tem um valor limite. Ele contrata para aquele valor. Quando o proprietário pretende garantir o seu interesse para a hipótese dele ser responsabilizado para além daquele valor, ele contrata o que se denomina de seguro de responsabilidade civil a segundo risco. E o que é que significa isso? Significa que a seguradora indenizará o que exceder ao valor do seguro obrigatório. Então, o primeiro risco, vamos dizer assim, que é o valor do seguro obrigatório, é pago pela seguradora que tiver contratado o seguro obrigatório. O segundo risco, que é o que o segurado contratar para o que exceder nos danos ao valor da indenização do seguro obrigatório, então será de responsabilidade da seguradora por ele contratada. Então existe sim essa possibilidade de você contratar um seguro em complemento ao obrigatório. Nós vamos para um breve intervalo e depois nós voltamos para mais perguntas. Olá, voltamos com o Saber Direito. Hoje nós estamos respondendo a perguntas dos alunos que estão aqui no estúdio. Vamos ouvir então a pergunta do Gustavo. Professor, quais são os prazos estabelecidos em caso de arrependimento pela contratação do seguro? Muito bem. Aproveitando a sua pergunta, existe um prazo que é o do segurador. O segurador, quando recebe a proposta de seguro, ele tem 15 dias para analisar. Se passados esses 15 dias ele não tiver dado um retorno, ele não tiver respondido ao proponente, no caso ao segurado, o seguro é considerado contratado. Então, se eu faço uma proposta e o segurador demora mais de 15 dias para responder, está aceito. Agora, existe a questão do segurado, quando ele, então, poderá ter um período para o arrependimento. Isso vai ser, no caso, tratado pelo Código de Defesa do Consumidor, porque o contrato de seguro é um contrato que, na maioria das vezes, é caracterizado como uma relação de consumo. Então, ele vai estar tratado pelo Código de Defesa do Consumidor e nesse aspecto, nesse particular, tratado com as mesmas regras que estão ali estabelecidas no campo geral pelo legislador no Código de Defesa do Consumidor. Vamos à pergunta do João. Professor, existe uma lei que regulamente o seguro no nosso país? Então, o seguro no Brasil, ele é regulado pelo Código Civil hoje. Existe, então, no Código Civil, dispositivos que tratam especificamente do contrato de seguro. Ocorre que o que existe hoje é um conjunto de normas muito restrito, que trata somente de princípios mais básicos e que fazem com que, muitas vezes, questões que surgem na relação entre segurado e seguradora não estejam refletidas na lei. Eu, muitas vezes, vou procurar na lei saber quais são as regras
para regular uma determinada relação e não encontro. Há um número muito restrito de normas. Por essa razão, inclusive, é que desde 2004 está no Congresso Nacional um projeto de lei sobre o contrato de seguro, um projeto de lei que trata em detalhes das relações entre segurado e seguradora. Este projeto ainda não foi aprovado, está já numa fase bastante adiantada de desenvolvimento e, para nós, para o nosso entendimento, ela é essencial para o Brasil. O Brasil é dos poucos países com expressão no seguro, dos poucos países que não possuem uma lei de contrato de seguro. Nós não temos no Brasil, por incrível que pareça, uma lei específica tratando do contrato de seguro, como temos leis sobre diversos contratos com impacto, inclusive, menor do que o contrato de seguro. Então, é muito importante que exista uma lei de contrato de seguro, até para que os segurados saibam, através da análise do que está na lei, quais são os seus direitos, com o que eles podem contar nessa relação com a seguradora. Mas, infelizmente, o Congresso Nacional ainda não concluiu a aprovação da lei sobre o contrato de seguro no Brasil. Vamos à pergunta do Marcelo. Professor, seguindo a mesma linha de raciocínio, na perspectiva do senhor, quais as críticas e elogios que poderiam ser feitos a esse projeto de lei que tramita no Congresso em relação aos contratos de seguros? Então, eu vejo de um modo muito positivo a lei do contrato de seguro. Essa que eu me referia, que ainda está para a aprovação do Congresso Nacional. O que hoje nós temos, como eu mencionava na pergunta anterior, hoje nós temos o Código Civil tratando de um modo muito genérico para um contrato com uma série de especificidades, com uma série de detalhes, como é o contrato de seguro. E esse vácuo, essa lacuna que fica pela ausência de uma lei específica, ele acaba sendo solucionado por normas administrativas, que são feitas pela SUSEP, pela Superintendência de Seguros Privados. Então, o que acaba acontecendo é que, como essas normas vão sendo produzidas de forma esparsa, muitas vezes numa situação específica que se percebe a ausência de regulamentação, não há um conjunto uniforme, não existe eu não tenho condições de perceber uma lógica nessas disposições que tratam do contrato de seguro. Então, seria de muita importância, como eu mencionava, que nós tivéssemos uma lei de contrato de seguro, até para tratar desse tema tão importante de um modo conexo, inclusive com o restante do ordenamento, porque é necessário que uma determinada lei converse com o ordenamento jurídico. E isso acaba não acontecendo quando você tem a ausência de uma lei que está sendo, no caso, suprida, no exemplo brasileiro, que está sendo suprida por normas administrativas que não têm esse conjunto, não tem esta lógica que seria absolutamente fundamental no caso do contrato de seguro. O segurado é obrigado a pagar a franquia para reparar o dano material de terceiro? Boa pergunta. Seguindo até, Gustavo, a lógica daquela nossa resposta anterior, como o objetivo da franquia é evitar que o segurado haja de um modo a não se preocupar com a ocorrência de um dano, então ele participa do valor da reparação daquele dano, ainda que num montante menor. Ele participa daquele pagamento, para que ele possa ser induzido a ter um cuidado maior, mesmo tendo seguro. Em se tratando de seguro para reparação de danos a terceiros, não faz sentido que haja a franquia. Então, não há franquia na reparação de danos a terceiros. O que muitas vezes acaba causando alguma dúvida é porque, por exemplo, o seguro automóvel, habitualmente, ele é contratado nessas duas modalidades. O segurado contrata o seguro para o seu próprio patrimônio, garantindo o veículo, e no mesmo contrato ele também garante
a possibilidade de ocorrência de acidentes com terceiros. Então, o que acaba acontecendo é que a gente confunde um com o outro. Mas, se você for observar, se ocorrer um acidente onde só tenha danos ao terceiro, não haverá cobrança da franquia. Professor, o seguro cobre os danos causados pelo fenômeno da natureza? Sim. O contrato de seguro, ele, via de regra, garante a ocorrência de acidentes por fenômenos da natureza. O que ocorre é que, muitas vezes, a seguradora não oferece cobertura para determinados riscos no que a gente denomina de cobertura básica. Ou seja, quando eu contrato o seguro na sua forma geral, ele não garante determinados riscos. E aí que vem a função do corretor de seguros, de me alertar para isso, de dizer quais são os riscos que estão garantidos e quais não estão garantidos, para que eu possa, então, querendo garantir esses outros, fazer a contratação de coberturas adicionais. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Normalmente, nos seguros residenciais, eu vou fazer lá o seguro para garantir os interesses relativos à minha residência. Nesses seguros residenciais, o evento alagamento não está na cobertura básica. Para que eu garanta o alagamento, eu preciso contratar especificamente, fazer uma contratação adicional dos riscos de alagamento. Se eu não tiver feito essa contratação adicional, então não estarão garantidos, porque ele está lá na relação de riscos excluídos. No caso do automóvel, por exemplo, é absolutamente comum que o segurado tenha um acidente com a queda de uma árvore ou com fenômenos desse tipo, o próprio alagamento, e ele está garantido na cobertura básica, normalmente, e ele não precisa ter coberturas adicionais para que essa garantia ocorra. Eu quero fazer um destaque nesse particular, que já fiz em algumas das aulas, para a importância da atividade do corretor de seguros. O corretor de seguros é aquele profissional que entende o contrato de seguro, que conhece do contrato de seguro e que vai ser o intermediário da relação entre a seguradora e o segurado. Vai ser justamente esse profissional que vai esclarecer o segurado sobre a existência ou não de determinadas restrições no seguro que ele está contratando, sobre a possibilidade que ele tem de contratar uma garantia adicional ou não, sobre os valores que estão garantidos ou não garantidos. Então, essa figura é extremamente importante e, muitas vezes, especialmente nos seguros massificados, quando o segurado, por exemplo, contrata numa agência bancária, ele não passa pela figura do corretor, o que é muito prejudicial a ele, porque muitos esclarecimentos ele não vai ter. Marcelo. Professor, o que seria possível explanar sobre o pouco conteúdo que a gente tem durante o curso de Direito sobre a matéria de seguros? Excelente pergunta, Marcelo. No Brasil, nós não temos uma cultura de estudo do direito do seguro. E isso diferente de muitos países, até dos nossos vizinhos aqui. Então, nós temos, por exemplo, vamos pegar como exemplo a Argentina. Na Argentina, você tem uma preocupação muito específica com o contrato de seguro. Não só ele é estudado de uma forma detalhada no curso de graduação, como tem diversos cursos de especialização e de pós-graduação em direito do seguro. No Brasil, infelizmente, isso não existe. São raros os cursos de direito que tratam do seguro em mais de uma aula, por exemplo, e isso traz consequências muito ruins, por exemplo, até nas demandas judiciais. Porque o que acaba acontecendo é que não só os advogados não se sentem preparados para tratar, para enfrentar as questões relacionadas ao direito do seguro, como os próprios magistrados, que não têm, muitas vezes, noções nem elementares a respeito do contrato de seguro e terminam por produzir decisões que não estão de acordo com o direito, justamente porque ele não conhece em detalhes aquilo. Seria muito importante que nós tivéssemos um alargamento nos cursos de direito do estudo do seguro. Por que o valor da franquia é superior ao valor do prêmio?
Não necessariamente o que existe, como eu mencionei, é um estudo da seguradora sobre uma frequência de incidência de pequenos sinistros e que, se o segurado participar disso, ele não ele terá um cuidado maior, como eu já mencionei. Agora, acontece muitas vezes deste valor acabar sendo superior ao valor do prêmio, justamente porque a estruturação, a composição do prêmio, como explicado nas aulas, ela tem uma lógica distinta da que eu me referi. Não há uma relação direta entre prêmio e franquia. Pode, de fato, acontecer situações em que a franquia acabe superando o valor do prêmio, mas essa não é necessariamente uma regra. Nós, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Queríamos agradecer muito a presença dos alunos que vieram aqui a brilhantar com as suas perguntas e agradecer também aos telespectadores que estiveram durante toda essa semana nos ouvindo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site que aparece aí na sua tela, www.tvjustiça.jus.br.